Revisão primeiro bimestre de 2015, segundo ano do ensino médio. A temperatura de 40 graus Celsius na escala Fahrenheit corresponde a uma temperatura... Vamos relacionar a temperatura em Celsius e Fahrenheit. Sabemos que 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. Trata-se do ponto de ebulição da água ao nível do mar. E que 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit. Trata-se do ponto de fusão do gelo ao nível do mar. Dada uma temperatura qualquer, θc, temos uma correspondente temperatura em Fahrenheit. Como a relação entre as duas escalas é de primeiro grau, então a relação entre as diferenças correspondentes de temperatura guardam uma proporção direta entre si, ou seja, a diferença de uma temperatura menos 0 está para a diferença da temperatura correspondente menos 32, assim como 100 menos 0 está para 212 menos 32. Lembre-se, as diferenças de temperatura em duas escalas são diretamente proporcionais. Então utilizamos regra de 3 para diferenças de temperatura. Ora, como queremos determinar um valor de temperatura dentro dessas diferenças, fazemos o seguinte: θc menos 0, θc 100 menos 0, 100. θf menos 32 sobre 212 menos 32. Dividindo ambos os termos por 20, temos a equação simplificada de conversão da escala Celsius para Fahrenheit e vice-versa. θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. O valor a ser substituído é de 40 graus Celsius. Então, θc vale 40. Ora, dividindo-se 45 por 5, temos 8 está para 1, assim como θf menos 32 está para 9. Multiplicando-se em cruz, 1 vezes θf menos 32 é igual a 8 vezes 9. Então, θf menos 32 é igual a 72. Logo, θf é igual a 72 mais 32. Então, θf igual a 104 graus Fahrenheit. Alternativa correta, A. Questão B. Uma variação de 18 graus Celsius. Atenção! Uma diferença entre duas temperaturas na escala Fahrenheit que equivale a 18 graus Celsius. Corresponde, na escala Celsius, a uma variação de... Ou seja, quando subtraímos duas temperaturas em Fahrenheit e o resultado é igual a 18 graus Fahrenheit, os valores equivalentes dessas temperaturas em Celsius subtraídos equivalem a que valor? Muito bem. 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit. Dada uma temperatura θc2, equivale a uma temperatura θf2, assim como θc1 equivale a θf1. A diferença θc2 menos θc1 está para a diferença θf2 menos θf1, assim como 100 menos 0 está para 212 menos 32. Então, obtemos essa expressão matemática. A diferença θc2 menos θc1 representarei por Δθc e a diferença de θf2 menos θf1 representarei por Δθf. 100 menos 0, 100. 212 menos 32, 180. Dividindo ambos os lados por 20, temos que uma variação de temperatura em Celsius está para uma variação de temperatura em Fahrenheit, assim como uma variação de temperatura de 5 graus Celsius está para uma variação de temperatura de 9 graus Fahrenheit. Substituindo o valor, a variação de temperatura em Fahrenheit, de acordo com o texto, é de 18 graus Fahrenheit. Ora, simplificando ambos os termos, 18 e 9 por 9, temos Δθc sobre 5 igual a 2 sobre 1. Multiplicando-se em cruz, a variação de temperatura, então, em Celsius, correspondente a uma variação de 18 graus Fahrenheit, equivale a 10 graus Celsius. Muito cuidado! Não foi pedido o valor da temperatura em Fahrenheit em Celsius, e sim uma diferença de temperatura que em Fahrenheit corresponde a 18 graus Fahrenheit, terá correspondência a uma variação em Celsius de que valor? Daí a resposta ser 10 graus Celsius.
Se o motorista de um automóvel olhar pelo espelho retrovisor, ele verá um passageiro. Se esse mesmo passageiro olhar para o espelho, ele verá o motorista. Esse fenômeno é explicado muito bem. Considere um automóvel visto de cima. O raio de luz que sai do passageiro reflete-se no espelho retrovisor e atinge os olhos do motorista. Da mesma forma, o raio de luz que parte do motorista atinge o mesmo ponto do espelho, reflete-se e atinge os olhos da pessoa, que é o passageiro. Ou seja, se a luz faz um caminho de um ponto A a um ponto C, passando por B, ao fazer o caminho CB, ela também fará o caminho BA. Portanto, trata-se da aplicação do princípio de reversibilidade dos raios de luz. Uma janela de vidro bem limpa, que permite que os objetos sejam vistos nitidamente através dela, uma janela de vidro de um banheiro que não permite que os objetos sejam vistos nitidamente através dela, e uma parede de tijolos são, respectivamente, meios. Suponha um vaso. Coloquemos uma janela de vidro entre o vaso e os nossos olhos. Se continuamos a ver nitidamente o vaso, então a janela de vidro é considerada um meio transparente. Meio transparente é aquele que permite visão nítida dos objetos através dele. Novamente, o mesmo vaso. Agora vamos interpor entre o vaso e nossos olhos um meio que é o vidro do banheiro. A luz passa pelo vidro, mas eu não vejo nitidamente o vaso. Então nós dizemos que o meio é translúcido. E finalmente, se interpormos uma parede de tijolos entre o vaso e nossos olhos, não veremos o vaso. Isso porque a parede de tijolos é um meio opaco. Alternativa certa, D. Calcule a temperatura na escala Celsius para que a correspondente indicação na escala Fahrenheit seja o dobro na escala Celsius. Então temos que 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit, 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit. Dada uma temperatura qualquer em Celsius, temos a correspondente Fahrenheit. Podemos relacionar a temperatura θc com θf através da regra de proporcionalidade ou regra de 3 entre diferenças correspondentes. Então, θc menos 0 está para a diferença correspondente θf menos 32, assim como 100 menos 0 está para a diferença correspondente 212 menos 32. Então, obtemos a equação θc sobre 100 igual a θf menos 32 sobre 180. Dividindo ambos os termos por 20, temos a equação simplificada de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit, θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. No entanto, deseja-se que a temperatura em Fahrenheit corresponda ao dobro da indicação da escala Celsius. Logo, vamos substituir em θf 2 vezes θc. Então temos que θc sobre 5 é igual a 2 θc menos 32 sobre 9. Multiplicando-se em cruz, temos 5 vezes 2 vezes θc menos 32 igual a 9 vezes θc. Distributiva, 5 vezes 2, 10, 5 vezes menos 32, menos 160. Então temos 10 θc menos 160 igual a 9 θc. Isolando-se θc, 10 θc menos 9 θc igual a 160. Logo, a temperatura em Celsius é de 160 graus Celsius. Uma escala termométrica X assinala menos 50 graus X para o ponto de gelo e mais 150 graus X para o ponto de vapor. Calcule o valor para que as indicações na escala X e na escala Celsius sejam iguais. Inicialmente, vamos encontrar a equação de conversão entre a escala X e a escala Celsius. De acordo com o texto, 100 graus Celsius equivale a 150 graus X e 0 graus Celsius menos 50 graus X. Lembre-se, o ponto de gelo das escalas
ao nível do mar, no caso da escala Celsius, é 0 graus Celsius. E o ponto de vapor, ao nível do mar, 100 graus Celsius. Ora, então, dada uma temperatura em Celsius, devemos encontrar a temperatura que é igual em grau X, portanto, θ e θ. Podemos relacionar as escalas pela regra de 3 entre as diferenças correspondentes das suas temperaturas. Então, θ menos 0 está para θ menos menos 50, assim como 100 menos 0 está para 150 menos menos 50. Teremos θ sobre 100 igual θ mais 50, distributiva do sinal, sobre 150 mais 50. Então, θ sobre 100 igual a θ mais 50 sobre 200. Dividindo ambos os lados da igualdade por 100, temos θ sobre 1 igual a θ mais 50 sobre 2. Multiplicando-se em cruz, 2θ é igual a θ mais 50. Portanto, 2θ menos θ é igual a 50. Então, θ é igual a 50 graus X ou 50 graus Celsius. Dê um exemplo de fonte primária e um exemplo de fonte secundária. Lembre-se, fonte primária é toda a fonte que transforma algum tipo de energia em luz visível. Fonte secundária são os corpos iluminados que refletem difusamente a luz neles incidentes. Luz essa produzida pela fonte primária. Então, podemos dar como exemplo de fonte primária a lâmpada acesa, o Sol, por exemplo. E uma fonte secundária, a Lua ou o planeta Terra, etc. Em um dia ensolarado, a sombra de uma criança de 1,2 metros, mede 20 centímetros. No mesmo momento, a sombra de um poste ao lado dessa criança mede 1 metro. Calcule a altura do poste. Então, temos o poste e a criança e suas sombras projetadas no plano horizontal. Podemos, então, imaginar dois triângulos retângulos, tais que, na direção vertical, um deles possui cateto igual à altura do poste e o outro cateto igual à altura da criança. O comprimento das sombras são os outros dois catetos de cada triângulo. Comprimento da sombra do poste, de acordo com o texto, 1 metro. Comprimento da sombra da criança, 20 centímetros. A altura da criança, 1,2 metros. A altura do poste a ser calculada. Observe que esses dois triângulos retângulos possuem dois ângulos iguais. O ângulo reto, formado entre o poste e a criança e o plano horizontal, e o ângulo θ, formado entre o raio de luz que tangencia esses corpos e atinge o chão, delimitando até onde vai a sombra de cada um dos corpos, e o chão. Ou seja, esses raios de luz formam ângulos iguais com o plano horizontal, que chamei de θ. Logo, os dois triângulos são triângulos retângulos semelhantes. Então, há uma proporção entre as suas alturas e suas bases. A altura Hzão está para a altura Hzinho, assim como base Dzão está para a base Dzinho. Substituindo os valores, teremos H está para 1 metro, assim como 1,2 metros está para 20 centímetros. Note que a unidade 20 centímetros não corresponde às unidades presentes na operação matemática, ou seja, não é compatível trabalhar com a unidade centímetro nesse caso. Então, vamos transformar centímetros para metros. Basta dividir por 100. 20 centímetros por 100, 0,2 metros. Ora, então H dividido por 1, H, 1,2 dividido por 0,2, 6. Então, a altura do poste é igual a 6 metros. Qual é o princípio da ótica geométrica que explica a formação de eclipses? Então, temos o planeta Terra, e quando a Lua se interpõe entre o planeta Terra e o Sol, ela projeta no planeta Terra duas regiões, uma região de sombra, onde teremos o eclipse total, pessoas, observadores nessa região não conseguem ver o Sol, e uma região de penumbra,
onde parte da luz do Sol atinge aquela região e, portanto, as pessoas lá presentes, os observadores, verão o eclipse parcial. As regiões que estão fora da sombra e da penumbra veem o Sol normalmente, ou seja, são regiões iluminadas. A formação de sombra e penumbra na natureza se dá pelo fato da luz se propagar em linha reta em um meio homogêneo e transparente, como por exemplo o vácuo. Então, trata-se da propagação retilínea da luz em meios homogêneos e transparentes. Em um quadro pintado com tinta de pigmentos puros, vê-se um arco-íris. Se esse quadro estiver dentro de uma sala totalmente escura e for iluminado com luz amarela, ele parecerá de que cor? Bem, considere o quadro então iluminado com luz branca. Os pigmentos puros só refletem determinada parte da luz branca. O pigmento vermelho reflete o vermelho e absorve os demais, inclusive o amarelo. O pigmento amarelo reflete o amarelo e absorve os demais. O pigmento azul reflete o azul e absorve os demais, inclusive o amarelo. Logo, se iluminarmos o quadro com luz amarela, apenas o arco amarelo continuará refletindo a luz amarela. Os demais não refletirão nenhum raio de luz, portanto, ficarão da cor preta. Então, veremos o quadro preto e amarelo.